porque efetivamente a advocacia de todas as profissões de uma sociedade de dominação, de exploração, como é a sociedade capitalista no mundo, tem um perfil, a advocacia, de defesa. Portanto, não é o ataque, não é a acusação, tampouco é o julgamento que manda para o cárcere aquelas e aqueles contra os quais o Estado se impõe. A advocacia, efetivamente, é uma profissão bonita pelos seus termos de defesa do cidadão, de defesa dos sujeitos, embora também na advocacia, por ela, perpassam as contradições da própria sociedade. O advogado não vai contra o sistema. O advogado, nas margens possíveis do sistema, na moldura desta ordem jurídico-social, ele busca fazer o possível. Mas o fato é que, via de regra, a advocacia destas três esferas que constituem o núcleo da profissão jurídica, então, Ministério Público, magistratura e advocacia, a advocacia tradicionalmente é aquela que tem um grau de liberdade a mais, porque ela não é uma advocacia do Estado. Existe até uma advocacia do Estado, mas ela é minoritária. O que eu estou dizendo é que a advocacia, enquanto profissão liberal, tradicional, já há alguns séculos, esta advocacia é contra o Estado, é em face do Estado. Portanto, esta possibilidade de fazer do advogado alguém que venha se engajar numa luta de resistência é bastante mais factível. E, em alguns momentos históricos, isto fica patente. Eu lembro, por exemplo, da figura de Sobral Pinto, que era um homem da direita, um advogado conservador, aliás, com um viés hiperconservador, e que, no entanto, advogou para comunistas, porque pensava que a defesa deveria estar à disposição de todas e todos. Então, esses perfis são muito recorrentes. Claro, conheço muita gente na magistratura, muita gente no Ministério Público, poderia dar uma lista muito grande de nomes, de pessoas, inclusive, muito queridas, amigos, amigas, alguns até meus alunos, meus orientandos na própria USP. Conheço uma série de profissionais em todas essas áreas de uma coragem extraordinária. E vou dizer, maestro Rubens, inclusive, de modo até mais chocante, um magistrado e um promotor de justiça, de um pensamento e de uma ação engajados em favor do nosso povo, sofrem mais do que o próprio advogado. Porque o advogado é uma profissão liberal, ele tem uma posição pessoal no mundo. E um magistrado e um promotor que efetivamente rompam com a cadeia simplesmente da opressão e tenham uma outra posição de mundo, eles sofrem de modo bastante acentuado. Por causa disso, estas profissões jurídicas devem ser pensadas efetivamente para que possam se mobilizar em um sentido de luta, em um sentido em favor do nosso povo. Isto é o ponto de chamamento da nossa gente, inclusive dos profissionais de direito que nos acompanham e, eventualmente, dos alunos de direito, porque eu já tive grande repercussão de pessoas que iriam acompanhar esta nossa live da noite de hoje, que são da área jurídica. É preciso que nós tenhamos uma petição de princípio na ação profissional, em uma leitura e uma forma de se comportar e de agir no mundo em favor do nosso povo. Mas o fundamental, e aqui vem o viés filosófico e a perspectiva estrutural destas nossas profissões e das condições, o direito é uma forma social do capital. Embora possa haver magistrado com um viés em favor do povo, embora possa haver promotor também com uma perspectiva em favor do povo, e o advogado e advogada, tudo isto, promotor, promotora, juiz, juíza, embora haja essa possibilidade, mas o que faz o direito? O direito é a forma pela qual se garante a propriedade privada. Então, por mais que se possa tentar, em algum caso, resistir em uma ocupação para que não seja desalojado na pandemia, como infelizmente hoje no Brasil, milhares de pessoas estão sendo desalojadas neste já um ano de pandemia e vão para o olho da rua, eles não têm um teto para morar. Embora se possa resistir a isso, mas o direito é estruturado como uma forma que garante a propriedade privada. Então, há uma luta de resistência, uma luta valorosa de profissionais do direito. E esta luta é preciso, inclusive, dizer de modo muito patente que se deve
continuar insistindo nesta posição. Mas o fato é que a forma social do direito é uma forma do capital. Então, mais importante do que a própria resistência nos instrumentos jurídicos ou com os instrumentos jurídicos é a luta do povo, é a luta da nossa gente. Eu sei que muita gente que nos acompanha, eventualmente não tem nenhuma ligação com direito, nem nada disso, e talvez não tenha preocupação específica com os profissionais do direito. Mas eu digo a esta pessoa que nos acompanha que no dia de hoje, hoje é o dia 6 de abril de 2021, neste dia de hoje, eu acabei de ter a notícia agora há pouco, de que de ontem para hoje morreram mais de 4 mil brasileiros de Covid. Isto é um dado. Segundo dado, nesta nossa situação de hoje, mais ou menos 25% da população brasileira está num estado de miséria tal que um pedaço dessa nossa gente, um pedaço desses 25%, portanto, uma metade, eventualmente, uns 25 milhões de irmãos e irmãs brasileiras não tem comida, não tem um prato de comida para comer. Quem pensa assim, ele poderia imaginar, mas o direito não vai dar um prato de comida para alguém? Não, o direito vai dizer assim, se você não tem uma casa, não ocupe uma casa que esteja vazia. Se você não tem um prato de comida, não pegue 1 quilo de arroz no supermercado, porque se ocupar a casa, será expulso da casa, e se pegar 1 quilo de arroz, você será preso. Então, o direito é o que estrutura a ordem capitalista. O direito não é o que salva disso. Então, o que vai salvar? Em primeiro lugar, você que me escuta e que me vê, se você se tocar não pelo olhar do dono do latifúndio, mas pelo olhar de um ser humano que poderia ser cada um de nós, mas foi alguém que nasceu de um pai e uma mãe pobres e que perpetuam, portanto, na vida a cadeia da pobreza. E esta pessoa que hoje não tem um prato de comida, esta pessoa é a ela que nós deveríamos pensar em seu favor. Então, a luta não é jurídica, passa muito pouco pelo profissional do direito. A luta fundamental é para que a nossa gente se levante. Mas, claro, este que está passando fome, eu poderia até sensibilizá-lo para que ele se levantasse. Eu poderia sensibilizar boa parte da nossa população. Mas quando ela se levanta, vem a classe média, vem os ricos e ricas e dizem assim, mandem prender essas pessoas. O direito, para a maioria das pessoas, é cadeia. O direito é polícia. Eu falei aqui de promotor, juiz e advogado, mas isto é no fórum. Isto é, para as pessoas que fazem contratos, para as pessoas que celebram negociações jurídicas no dia a dia da nossa gente do Brasil e do mundo, a face do direito é a polícia, é a arma, é o camburão. Então, toda esta estrutura, ela não vai nos salvar. Pelo contrário, a forma dela é para manter a sociedade como está. Quem nos salva? A nossa gente. Só que quando a nossa gente se levanta, a classe média vai contra. Em muitas e muitas vezes assim foi. A classe média, o universitário, a pessoa que tem uma certa condição social, ela não se preocupa com o nosso povo pobre. Pelo contrário, ela diz assim, agora o pobre quer demais, agora estamos onde já se viu, as pessoas pleiteiam isto, aquilo outro. Então, o que eu gostaria de dizer é para que você que me acompanha, que você tivesse o olhar do povo, que você pudesse ajudar o povo. Não dá mais para vivermos nesta sociedade. Esta sociedade é efetivamente esgarçada. É o dia de hoje, saiu uma reportagem saiu uma informação dizendo que neste ano, no qual milhões e milhões de seres humanos, crianças de 3 anos de idade, 5, 10, seus pais, seus avós, milhões foram jogadas na miséria, passando fome no Brasil. Algumas pessoas lucraram tanto neste tempo de pandemia que elas viraram, não é milionárias, elas viraram bilionárias. Algumas pessoas. O que elas produziram neste ano para sair de milionárias e virar bilionárias? Nada. Elas produziram um parafuso. O que elas fizeram neste ano foi especulação capitalista. Especulando com a dívida pública do Brasil, com os juros que o Brasil manda pagar e que o direito garante. Essas pessoas saíram dos seus milhões e chegaram ao bilhão, e o povo passando fome. Então, esta sociedade não é justa, esta sociedade não tem que ser salva,
Esta sociedade não tem que ser mantida, e se alguém tem o sentimento jurídico, não tem que ser esse de manter o direito, tem que ser algo que sinta como justo de defender aquela e aquele que são os explorados da nossa gente. E para que se defenda não só um caso, 2, 3, para que se estruture uma outra sociedade, devemos efetivamente transformar o nosso tempo. Quem tem coração transformador tem o melhor sentimento e o melhor horizonte de justiça que se possa vislumbrar no nosso tempo.